Bom, eu trouxe para o estudo da noite o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da indulgência, no item 17. Então, a indulgência, ela é a disposição para perdoar culpas e erros, clemência, misericórdia, absolvição de penas, ofensa ou dívida, desculpa e perdão. A indulgência, ela faz parte predominante da caridade. Não tem como nós sermos caridosos se não praticarmos a indulgência. Então, por que nós devemos ser indulgentes? A indulgência, em outras palavras, é nós sermos o melhor advogado de alguém. O que o advogado faz? Não sei se tem algum advogado aqui, mas o advogado, ele transforma o crime, ameniza o crime, na verdade, Tenta encaixar, buscar uma brecha, uma solução, realmente se a pessoa é culpada, mas para suavizar aquilo. Então, a indulgência é quando nós nos colocamos essa disposição de suavizar aquele erro, aquela falta cometida. Nós, geralmente, somos bem indulgentes, mas somos indulgentes somente com alguns. Quando um filho nosso comete um erro, algum parente, a gente consegue ser indulgente. Não, mas não era essa a ideia dele, ele estava pensando lá na frente, a intenção não era essa, e a gente cria todo aquele calhamaço de desculpa para justificar aquele erro daquele filho, daquele parente, E nós não estendemos isso a todas as pessoas, aos nossos irmãos aqui da terra, aos nossos amigos do trabalho, no trânsito, todas as nossas relações, a gente não estende esse sentimento. Então, como nós estamos atrasados ainda moralmente, nós travamos com o outro uma relação de competitividade. Então, a gente tem uma facilidade enorme em identificar no outro essas falhas. Então, quando a gente percebe, às vezes, numa roda de amigos ou no ambiente de trabalho, quando alguém começa a falar de uma pessoa, de um funcionário novo, ou alguém, até uma pessoa da família, um amigo, e aí começa aquela citação de elogios, de repente, às vezes, nós ou outra pessoa fica pensando, e de repente aponta o quê? Um defeito. Mas, você viu como ele trata o filho dele? Nossa, como ele é carinhoso, cuidadoso. E aí a gente, mas o menino não sai do celular, já está viciado. Provavelmente deve fazer isso para ter mais tempo com os amigos, para poder se livrar do menino, larga ele com o celular. Então nós buscamos às vezes apontar, naquele calhamaço de elogios, buscar uma brecha e apontar o defeito. Isso às vezes inconscientemente é uma forma do quê? De nos defender, quando nos sentimos ameaçados, às vezes dentro do ciclo de amizade, no ambiente de trabalho. Então a gente faz isso até sem perceber, vira como se é um hábito natural da gente buscar o defeito dele. E também como eu disse antes, uma relação de uma competição, Buscar não elogiar um marido que é melhor. Às vezes a gente se coloca, mas fulano faz isso, faz aquilo, trabalha, cuida de casa, brinca com as crianças, é um bom esposo. E aí você vê sua esposa elogiando, você fala, mas vai saber o que ele não apronta quando ninguém está vendo. Então, até por competitividade, dentro desses ambientes que a gente frequenta, Nós lembramos de Jesus, naquela passagem do cachorro morto. Todos os apóstolos, nenhum conseguiu ver nada ali, era uma carcaça do animal. Mas Jesus faz o papel inverso. Aquele calhamaço de defeitos, ele busca uma qualidade. Então é essa visão que a indulgência vem trazer para a gente. No calhamaço de defeitos e imperfeições, a gente buscar a vantagem. Porque sabemos que todos nós temos o lado bom. Se nós pegarmos a pessoa que a gente mais detesta, o pior criminoso, ele tem o lado bom. Lá alguma coisa ele tem de bom.
né? Então, assim, a gente tem que treinar esse olhar nosso, essa percepção nossa, para que seja uma percepção para as qualidades, para o lado bom, e não para os defeitos e as imperfeições. Quando a gente se coloca nessa posição, né, de não praticar indulgência, de identificar o defeito, de apontar, a gente ao mesmo ponto se coloca numa situação delicada. Porque quando a gente faz isso, além da gente se colocar, se sentir melhor do que a pessoa, né, toda vez que eu aponto um defeito em alguém é porque eu me sinto melhor que ela, eu me acho melhor que ela. A psicologia e até mesmo no espiritismo cita que a gente é capaz de identificar no outro o que tem dentro de nós. É um processo chamado, se não me engano, é alguma coisa do espelho. Na psicologia eles chamam de momento de espelho, processo do espelho, né? Mas é o quê? É você só conseguir identificar no outro algo que você conhece. É a mesma coisa de eu pegar, a gente fazer um exemplo, eu pedir para alguém exemplificar alguma coisa, descreve alguma coisa que você não conhece. Por exemplo, sei lá, citar um exemplo aqui, sei lá, um elemento às vezes que é do meu conhecimento, mas não é de vocês. Eu falo, ó, você é capaz de descrever, sei lá, um rotor? Mas quem é capaz de descrever um rotor, se não é do seu meio, do seu ambiente? Né? Um estetoscópio, para quem não conhece. Você fala, não sei. Agora se eu falo, descreve uma cadeira, você vai falar, não, a cadeira ela é uma base para você colocar as pernas e o bumbum, um encosto para as costas, tem 4 pernas, porque você conhece. É a mesma forma de você conhecer uma pessoa e começar a apontar os defeitos dela. Você encontra nela o que tem em você, e você não aceita. É algo comum, é conhecido seu, por isso você tem facilidade de identificar. Nós não percebemos, é inconsciente isso. Até porque, a partir de quem não sabia, a partir de agora a gente começa a perceber isso e tentar identificar, mas por quê? Por que eu acho isso de fulano, de ciclano? No item 9 do Evangelho de Mateus, né, Jesus cita o exemplo de como é que vedes um arguelho no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso? Ou, como é que dizem ao vosso irmão, deixai-me tirar um arguelho do seu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Então, como que a gente quer, né, julgar? Porque qual que é o propósito da gente apontar o erro de alguém? Nós dizemos que é ajudar. Não. É como se a pessoa precisasse ser lembrada que ela tem aquele defeito. Então a gente fala com essa ideia de ajudar. Como que a gente quer ajudar alguém que tem um defeito, né, que a gente também tem? Então não é melhor, será que a gente nos ajudar primeiro, corrigir esse defeito e depois buscar corrigir o defeito do outro? Poder ter essa moral para fazer isso? E às vezes a gente, né, disfarça essa identificação. Às vezes tem uma pessoa elogiando, né, alguém, e a gente cita alguns comentários disfarçados. A gente, né, tenta ser educado quando faz essa observação. Nossa, mas eu também gostei muito dele, mas ele é meio estranho, né? Estranho o comportamento dele, estranho a forma que ele trata o filho dele, né? Então toda vez a gente quer o quê? Se projetar para frente como melhores que ele, apontando as falhas, dando disfarçadamente esses relances da falha desse irmão, desse outro, né? Tem até uma frase que fala, né? Um ditado que fala: quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. Por quê? Se eu consigo identificar no outro as falhas que tem em mim, então, se eu falar, ó, ele é assim, ele é assado, ele faz assim para fazer... Eu estou falando de quem? De mim. Eu estou descrevendo como eu conheço, como eu sei, né? Com a minha percepção. Tem até uma história também de Gandhi, acho que eu até contei na última palestra,
que a mãe leva o filho para o Gandhi porque o menino comia muito açúcar. E aí Gandhi falou: ó, você traz ele daqui 15 dias para mim. Ela não entendeu, mas depois de 15 dias levou o menino. Chegou lá, o Gandhi conversou com o menino, a mãe do lado. Depois que ele terminou de falar para o menino, a mãe dele falou assim: mas tudo bem, mas por que você não falou isso há 15 dias atrás? Aí ele falou: porque há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar. Então, como que a gente vai apontar e falar de algo que a gente pratica também, né? Se a gente está com essa preocupação de corrigir para melhorar, a gente deve começar por nós mesmos. Então, assim, com quem que nós devemos ser indulgentes, né? Por onde começamos a indulgência? Tem uma outra fala que nós, às vezes, não falamos, mas praticamos, que é: aos amigos tudo, ao inimigo a lei. É o que eu citei antes. Dentro do nosso ambiente próximo, a gente acolhe. Para o estranho, para o desconhecido, ou para alguém com menos contato, a gente quer que... Não, mas o que a lei fala? Se a gente lembrar de Jesus com Pilatos, quando Pilatos interroga Jesus, o que ele poderia fazer com a lei? Ele não poderia deixar Pilatos, né? Em que situação? Mas ia adiantar alguma coisa? Não ia, né? A situação, todo o arranjo que tinha ali já não ia adiantar mais nada. Mas Jesus conseguia constranger ele, com certeza. Jesus saberia tudo que passava no seu íntimo, né? Mas o que ele preferiu fazer? Se calar. Emmanuel sempre falava para Chico: Chico, se você não tem nada de bom para falar, fica com a boca fechada. A gente não tem o direito de abrir a nossa boca se não for para falar coisas boas, se for para destruir, magoar, ofender. Até Emmanuel uma vez fala para Chico assim, porque tem muitas pessoas às vezes também que usa da falta da indulgência quando alguém vem todo animado, contar de um projeto, né, de uma ideia, às vezes até extremamente audaciosa, e a pessoa faz o quê? Poda. Usando do quê? Do argumento, da razão, da verdade. Não, eu preciso alertar ele que isso não vai dar certo. Mas a pessoa chega animada e sai cabisbaixo, desanimado, triste. Então um dia Emmanuel fala para Chico: Chico, se alguém chegar para você e falar: ó, eu vou carpir o mundo inteiro, oferece uma enxada para ele. Quem vai dizer se ele vai dar conta de carpir, não vai, se ele vai desistir no primeiros 5 metros quadrados? Mas o que a gente deve fazer, o que é? Motivar, né? Coisas boas, é claro, né? Mas motivar, palavras saudáveis, salutares, né? que proporcionam um bem. Nós nos colocamos às vezes na posição de um juiz, né? Quando julgamos, né? E nós não somos juízes. O juiz que tem essa profissão, que ele determina, né, o futuro das pessoas, ele faz isso não aleatoriamente à vontade dele. Ele tem uma lei que, baseado no crime, no fato e tal, ele encaixa dentro daquela lei e defere uma pena. Mas não é eu acho que você deve pegar aí 15, 20 anos, porque foi grave o que você fez. Não é aleatoriamente, né? Então até os juízes por profissão, que têm essa profissão, eles seguem regras. Ele não pode falar aleatoriamente, né? Então assim, geralmente, essa postura nossa de julgar, né, ela vem sendo construída como? Primeiro na nossa família, né, dentro do nosso lar, com o aprendizado que nós temos com o nosso pai, nossa mãe, nosso convívio familiar, ela vai dando diretrizes para a gente e moldando um formato de como tem que ser as pessoas. Depois a escola, né, convívio com outras crianças, a sociedade, trabalho, os amigos. Isso a gente vai percebendo, captando e tirando as nossas próprias conclusões. Depois disso, além disso, na verdade, nós temos o quê? Nosso processo reencarnatório, nossa herança reencarnatória.
que também nos deu o quê? Alguns modelos. Com essa base que a gente tem da família até agora no convívio social, a gente tem essa percepção da reencarnação atual. Somada com a nossa percepção das nossas reencarnações passadas, a gente cria um modelo. Então essa aqui é o meu modelo. E aí eu pego a Simone e quero enfiar no meu modelo. Qualquer coisa diferente do meu modelo, está errado. Então por isso que a gente acredita que muitas pessoas o que elas falam, o que elas pensam está diferente do que a gente. Aceitação de ideais religiosos, de crença, raça, cor, está diferente do padrão, não encaixa. Eu criei um padrão e quero que todo mundo encaixe aqui. Então o que nós precisamos fazer? Começar a observar esses padrões e ajustando esses padrões. É a mesma coisa de eu ficar com um pino quadrado num buraco redondo. Não entra, não vai dar certo. Esses padrões que nós criamos ao longo das nossas encarnações e dessa atual, ele tem que vir sendo transformado dia após dia. Por isso que nós reencarnamos. Por isso. Então, cada reencarnação você dá uma contribuição para o ajuste desse padrão. Quando que esse padrão vai chegar na medida perfeita? Quando ele absorver todo mundo. Quando você for capaz de agir como Jesus agiu, sem condição de julgar. Nós nos falamos cristãos, mas somos às vezes cristãos sem Cristo. Cristão intolerante. Não, eu sou cristão, sou espírita, eu dou palestra, eu frequento, eu sirvo sopa, eu trabalho, faço caridade, já li o Evangelho, todas as obras espíritas, mas eu não aceito fulano de tal, não dá, vou pular. A gente acha mais fácil pular. E nós que conhecemos a reencarnação, a gente costuma falar que não, essa eu vou deixar para a próxima reencarnação. Somos mais culpados ainda, porque sabemos, estamos cientes e concordamos. Os coitados que não sabem, não acreditam em reencarnação, ainda tem uma desculpa, falar. Então, meus irmãos, nós temos o quê? Essa obrigação, mediante o conhecimento que nós temos, de dia após dia, ir ajustando os nossos padrões. E por que nós precisamos ser indulgentes, né? Nós precisamos ser indulgentes, primeiro porque a gente precisa de indulgência. O fato de nós estarmos aqui reencarnados é porque Deus foi indulgente com a gente. Você imagina se Deus um dia chamasse nós do lado, né? Ou Jesus, e apontasse para nós todos os defeitos. Você é isso, você faz assim. Precisa. Ia doer? Muito, né? Com certeza. Mas nós sabemos que a lei de Deus é a lei do amor. Deus não é vingativo, não é carrasco, né? Ele é um educador amoroso, que nos educa através do amor. Então, quando a gente consegue praticar a indulgência, é um sentimento, essa pessoa, quando ela erra, e a gente consegue chegar até ela com a indulgência, é como se a gente derramasse sobre aquela ferida um bálsamo. Ela se sente aliviada, porque às vezes ela está se torturando por causa daquilo. E a gente chega, né, com palavras calmas, tranquilas, e ameniza aquela dor dela. É uma calmaria, é uma prece que você pratica, né? Porque nós temos essa situação. Às vezes a gente chega em uma determinada pessoa, em vez da gente praticar a indulgência, a gente começa a apontar. Realmente, porque você fez isso, porque quando você falou isso, e a gente piora a situação. No exemplo da Maria de Madalena, quando foi levada para Jesus.
Por que aquelas pessoas não apedrejaram ela? Jesus tinha capacidade de julgar, de dar um sermãozinho, puxão de orelha? Tinha. E ele fez o quê? Não, cadê seus acusadores? Ele só fez o quê? Fez com que aquelas pessoas olhassem para dentro delas. O movimento que Jesus fez com aquelas palavras foi isso. Como ele conhecia todos, e no seu grau de evolução, o que ele fez? Eles sabiam que estavam tentando ele. Então ele formulou uma frase que ia fazer com que eles se movimentassem como? Olhando para eles. Estavam com a pedra na mão, mas Jesus falou o quê? Então, tudo bem. Aquele que não tem pecado, começa tirando a primeira pedra. Fez um movimento, fez com que eles fizessem um movimento que nós não fazemos. Esse movimento de olhar para dentro de nós é a solução da maioria, de 99% dos nossos problemas. Se nós conseguíssemos olhar para dentro de nós, é a solução de 90% dos nossos problemas. Por que nós temos essa dificuldade de olhar para nós? Primeiro, porque nós adoramos uma distração. Nós adoramos distração. As empresas de marketing, na maioria das vezes, elas têm psicólogo que analisa o comportamento humano para prender a atenção das pessoas. Tem um livro até que o Haroldo cita ele numa palestra, do espírito da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Eu não lembro o nome do livro agora, mas ele conta justamente sobre isso, sobre o movimento que você faz de tentar olhar para dentro de você, e ele fala que você é como se fosse um castelo, e quando você entra dentro do castelo, aparece uma louca do castelo e começa a bater panela e fazer barulho, e você sai. O que é esse castelo? Ele fala que o castelo é você. O que é essa louca? Vocês já tentaram parar de pensar um pouquinho nas coisas? Meditação? É difícil fazer meditação? Se você não fizer um treinamento, um exercício, a gente não consegue ficar 10 segundos meditando. Pare e tenta ficar 10 segundos sem pensar em nada. Aparece o quê? Essa louca do castelo que ele falou, batendo panela. É o quê? Hoje, isso na época que o livro foi psicografado, não existia celular, WhatsApp, Facebook. Hoje tem tudo isso. Essa louca, ele até brinca, ele fala, essa louca hoje tem outros recursos, ela tem internet, ela tem WhatsApp. Ela não deixa você olhar para dentro do castelo. Porque quando a gente olhar para dentro de nós, a gente identifica o quê? As nossas fugas, o que a gente corre, o que a gente busca distração para esquecer, para não lembrar, para não saber que a gente é daquele jeito. Então por isso que ele conta, é interessante esse trecho do livro que ele fala, porque é as fugas que nós buscamos, para não olhar e identificar a nossa imperfeição. Então tem alguns obstáculos, procuramos a distração para não olhar para dentro de nós, para não nos perceber, E tem alguns obstáculos da personalidade, que é, por exemplo, a autocomplacência. Pessoas que se acham melhor que todo mundo. Então, quando você se acha melhor que todo mundo, você vai melhorar o quê? Se você já é bom, Ela não consegue ver defeito nela. Como que você vai corrigir algo que você não tem? E ai daquele que falar para ela que ela deu um defeito. Então, pessoas autocomplacentes, elas levam muito tempo para evoluir. Porque nós que ainda já conseguimos identificar alguma coisinha, já não conseguimos corrigir. Você imagina a pessoa que sequer sabe que aceita, é humilde o suficiente para pensar sobre isso. Autopiedade, aquelas pessoas que acham que o universo conspira contra ela. Tudo é culpa do universo, é fulano que jogou o olho gordo, foi macumba. A culpa nunca é dela, ela é a vítima da sociedade. Ela veio no mundo para sofrer. Ela chega a ser até uma pessoa meio curvada assim. Parece que ela vai se fechando. Ela não consegue perceber que nós somos o resultado daquilo que praticamos, do que atraímos para nós.
Não somos vítimas, né? Nós pensamos, nós plasmamos, nós desejamos e chega até nós. E ela não tem aquele movimento do quê? Não, tudo bem, chegou, mas vou chorar, daqui a pouco passa, vou correr atrás de novo. Não é assim. Não consegue reagir, né? Vão ficando e vão se conformando naquele ambiente de autopiedade. Não, chama fulana para fazer o evangelho. Não, coitadinha, ela não vai dar conta porque ela já é tão fraquinha, e vai ficando encostada. Aquelas pessoas vão ficando nos cantinhos, né? No cantinho da sociedade, no cantinho da família. Não pode passar nada para ela porque ela não pode, ela não dá conta. Ela vai ficando e vai se ambientalizando nesse clima de autopiedade, né? Autosseveridade, né? Eles só se fixam naquilo que não deu certo e passam a vida se culpando por aquilo e não conseguem dar o passo além. É aquelas pessoas que ficam, né, remoendo. Não entende que a natureza não dá salto, ele não consegue respeitar o tempo. Se nós pegarmos a lição de hoje e irmos para casa, todos nós vamos entender que nós não praticamos a indulgência. A gente pode debruçar em cima do evangelho e começar a chorar, amanhã não ir trabalhar porque eu não sou indulgente, não comer porque eu não sou indulgente, né? Se autopunir porque você não é indulgente. Tá, mas e aí? Você fazer isso vai fazer você se tornar indulgente? Não, né? Você tem que dar o passo além disso. Beleza, já entendi o que é. Então agora eu tenho que identificar quando eu pratico e quando eu não pratico, porque nós não vamos conseguir dar salto. Nós não vamos desencarnar daqui como Chico Xavier, como Francisco de Assis, ainda não, Bezerra de Menezes. A gente tem que aceitar isso, mas não aceitar como uma criança que emburra, aceitar como um adulto que entende, que é um momento. Vai passar? Vai. Precisa somente do momento, do movimento ativo nosso, de buscar, entender por quê. Buscar o quê? Ser indulgente nas coisas pequenininhas. Então faz uma lista das pessoas com quem você tem que ser indulgente, começa daquela mais... É igual perdão, ninguém consegue perdoar grandes coisas. Quem que é aqui capaz de perdoar um assassino do filho? De ir lá visitar o cara na cadeia? Só de pensar isso já dá um frio na barriga da gente. Mas você consegue perdoar um cara que te fecha no trânsito? Consegue. Então começa com esse, que você nem conhece, né? Então é igual a indulgência, a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Então a pessoa que é autossevera, ela não faz isso. Ela chega numa cena de um leite derramado, ela, em vez de querer arrumar o leite para suprir a necessidade que era o objetivo, não, ela fica ali dando de volta em volta daquele leite e lamentando porque está derramado. O que era para ser feito com o leite não vai ser feito, porque a hora que as pessoas chegarem para tomar o leite, não vai ter. Ela, em vez de ir atrás de outro leite, ela ficou ali querendo descobrir como que aconteceu, por que aconteceu, quem foi o culpado, né? Tem um livro chamado Evangelho do Francisco Cândido Xavier. Eu não conheço esse livro, eu vi só na internet um trecho dele. Tem um trecho que ele fala o seguinte: sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou-se diante de Pilatos. Naquelas circunstâncias, adiantava dizer alguma coisa? Nunca prevaleça da verdade para humilhar ninguém. A verdade que esmaga está destituída de amor, o que é totalmente contrário à lei de Cristo. Então a gente às vezes se depara com pessoas, né, que é assim: não, eu sou sincero, eu falo na cara, mas usa da verdade como uma vara, para bater, para humilhar, e tira dessas palavras o amor. Então é o que ele diz aqui, está contrário à lei do Cristo. Você está pregando a verdade às vezes para se enobrecer naquele momento, mas o propósito é esse, vai dar certo. Mas se o propósito é a lei de amor,
a lei de Deus, você está indo na contramão. Se fosse assim, né, em toda a passagem de Jesus, nós teríamos desfechos de jogar a verdade na cara maravilhosos para a gente ver, de Jesus em todas as situações que ele deparou. Mas ele fazia isso. Ele ia com amorosidade, né? Então, meus irmãos, a lição de hoje, o tempo já está esgotado? Tem só 2 minutinhos, eu vou ler só um trecho também, que eu trouxe. É de uma Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, que eu achei muito interessante, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 15, que ele fala o seguinte: viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo o que fazemos e fizemos até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. A viga por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias existências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Então, com essas palavras psicografada pelo nosso irmão Chico, do nosso irmão André Luiz, encerramos essa palestra e convidamos a todos à prece de encerramento, onde, cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecemos por essas lições que chegam de encontro às nossas necessidades mais íntimas. E que essa lição da noite, vindo da amorosidade do nosso Mestre Jesus, se estenda e espalha a toda a espiritualidade, para que os nossos inimigos, os nossos amigos, possam usufruir desse conhecimento e possamos retornar à pátria espiritual com um passo a mais dado no caminho do aprendizado e da evolução. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.